começar o nosso devocional de hoje. Se estiver falando baixo, não estiver dando para ouvir atrás, vocês façam assim que eu tento aumentar o volume aqui. O pastor. Ok. Nessa manhã, nós temos aí o propósito de falar sobre essa última marca, né? Nós começamos aí falando sobre a pregação, fiel pregação do Evangelho, né? Falamos sobre a disciplina, e agora nós vamos falar sobre a administração correta dos sacramentos. Então nós vamos fazer aqui, vou tentar falar aqui de forma breve, para que a gente conclua na parte da noite aí o que nós temos aí a dizer, tá? Então nós vamos começar. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos 2. Vou aumentar. Atos 2. Nós vamos ler os versos 37 a 42. Atos 2, 37 a 42. Diz assim o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez nesse momento, que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que temos passado aqui, reunidos como Teu povo, onde temos aprendido, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, que se reúne em assembleia solene diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abra o entendimento, que o Senhor nos abençoe na compreensão daquilo que temos falado, temos lido na Sua palavra, para que o Teu Espírito, ó Deus, aplique em nossos corações, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Fica com o Teu povo, nos abençoe nesse momento. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos visto aqui, irmãos, que a igreja verdadeira, nós falamos na primeira exposição sobre a pregação fiel do Evangelho, a igreja verdadeira, ela nasce da palavra de Deus e ela se mantém fiel por meio dela, por meio da pregação, da instrução, né, dessa palavra. E esse texto aqui que nós lemos, mais uma vez estabelece essa realidade e avança para aquilo que deve vir em seguida, ou invariavelmente deve acompanhar a pregação do Evangelho, que é a administração do batismo e a ceia do Senhor. Nós vamos ver aqui, nós vamos observar aqui essa sequência, essa ordem, né? E como isso deve ser observado, né? Então, ligado a isso, ligado a essa questão aí, os reformadores, eles afirmavam categoricamente que se não há sacramentos, né,
batismo e ceia do Senhor. É um lugar onde o evangelho é fielmente pregado. Se não há esses elementos, não é uma igreja verdadeira. Não é uma igreja verdadeira. Então, o ponto é basicamente esse. Então, essa é mais uma marca distintiva de uma igreja verdadeira. Ela precisa observar isso, porque os sacramentos não são uma instituição humana, não é algo que o homem avaliou e falou, eu acho que isso é um sacramento. Não, a gente vai ver como isso se desenvolveu, né, e como isso é estabelecido na Igreja de Deus, por meio da palavra de Deus, da instituição de Cristo. Cristo colocou isso. Cristo colocou isso. Não foi o homem que inventou isso e colocou. Só dar uma contribuição, até lembrando um pouco, né, que você vai falar mais tempo, como ele falou aí, foi como Jesus que instituiu a sua igreja. Exato. E você vê igrejas hoje, né, que mais ou menos duas em sinagogas de Satanás que não se utilizam desse instrumento. Uma igreja que eu conheço, que não é igreja, é seita, né, que é Cristo Vive, eles iniciaram, né, e normalmente e tal, com todo mundo, né, aquele padrão de igreja evangélica, igreja protestante, não protestante, né, e hoje, no decorrer do tempo, esse jogo de tempo. No decorrer do tempo, hoje eles não batizam. Então eles dizem que batismo não é necessário. Né? Tem que ser aquele isso, aquele não batizam. E essa é categoricamente uma igreja. Nós fomos lá para os Estados Unidos e lá existem algumas igrejas Dutch, que chamam igrejas de linha holandesa. E dentro dessas igrejas, são todas, algumas delas, em linha holandesa, elas praticam a administração do sacramento da ceia uma vez por ano. Por quê? Porque diz que o crente deve estar preparado, eles exageram, realmente o crente tem que se preparar para a ceia do Senhor, né? Mas eles têm lá uma tradição lá, que praticamente a pessoa seja impossibilitada de tomar ceia. Né? E aí eles institucionalmente fazem a ceia uma vez por ano. Com relação, eu estou dando dois opostos, né? Uma seita e uma igreja que não aceita. Mas que não administra o sacramento como deveria. Só para título de curiosidade, né? Nos primórdios da igreja, a ceia era executada todos os dias, todo domingo, de manhã e à noite. E aí, com o desenrolar, né, da teologia, da experiência da igreja, eles chegaram à conclusão, e essa é uma conclusão muito prática e muito lógica, que estava se perdendo o sentido da ceia, ela estava se tornando algo muito comum, porque em todo domingo ela era feita e administrada. E essa é uma característica do que é cerimonial. Não por causa da cerimônia, por nós. Né? Quando nós praticamos qualquer rito, qualquer cerimônia, que ela é repetitiva, a tendência, em geral, essas cerimônias do período de Então, os teólogos da igreja, para a igreja, todos seriam os líderes da igreja, perceberam que seria mais saudável para a igreja a administração da ceia do Senhor não ser todo domingo. Né? Então, por exemplo, no caso das nossas igrejas, e muitas outras por aí, né, nós temos a ceia 2 vezes por mês. No primeiro domingo e no terceiro domingo. Tá? Então, não estou dizendo que a igreja que pratique a ceia do Senhor todo domingo esteja errada. Né? Não estou dizendo isso. Mas você vê na Escritura, ela não determina necessariamente não vê essa determinação assim, né, toda reconhecer assim do Senhor. Por isso é muito comum, porque estava atrelado muito a isso na igreja, e a gente está isso.
né? E a gente percebe que determinados ensinos, eles têm um amadurecimento, né? Com o decorrer. Sim, sim. Não, legal. É por aí mesmo. É por aí mesmo. O pastor falou, está aqui de alguma forma, né, permeado aqui, está aqui dentro do que a gente vai falar, mas é basicamente isso mesmo. Então, isso é interessante porque nós falamos aqui na primeira exposição sobre a pregação do Evangelho, pregação fiel do Evangelho, né, sobre a corrupção nossa, né, a nossa fraqueza em compreender aquilo que é dito e na nossa deterioração natural, né, de que ouvimos e às vezes isso é esquecido, isso vai se apagando da nossa mente. Então nós vamos ver aqui que isso é instituído pelo Senhor para que o seu povo ouvisse pela pregação do Evangelho e visse. Nós vamos ver que isso é como uma encenação daquilo que de fato foi falado, foi pregado, foi ensinado, né, sendo colocado diante dos olhos do povo de Deus. Então nós vamos desenvolver isso aqui. Mas eu queria, antes disso aí, partir para essa definição, né, e ver como o nosso documento de fé, né, a Confissão de Fé de Westminster, ela coloca, né, define essa questão dos sacramentos. E a Confissão ela vai colocar assim: os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios. Então veja a ideia, né? Representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo o que? A sua palavra. Então veja que isso está subordinado à autoridade da palavra de Deus, é instituído pelo próprio Deus. Então, dentro dessa perspectiva, fica fácil a gente perceber que os sacramentos apontam, né, invariavelmente para Cristo como a marca da unidade da igreja. Tá? Como Cristo como a unidade, como a marca da unidade da igreja. No Antigo Testamento, ele é prefigurado como o prometido, como aquele que viria. Não é isso? E no Novo Testamento, atestando-o como o revelado, aquele que é revelado, aquele que é colocado diante dos olhos do seu povo. Então, dentro dessas duas administrações, a gente já falou sobre isso, né, na escola dominical, né, do Pacto da Graça administrado, de diferentes formas, no Pacto, no Antigo Testamento, mas é um pacto, é um povo. Não existe essa dicotomia, essa separação como os dispensacionalistas vão colocar. Né? E aí a bagunça toda surge por falta dessa unidade, né, que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, desde que o homem pecou, o Pacto da Graça entrou em vigor. Né? Então tudo isso era estabelecido para que a Igreja de Cristo ela tivesse essa unidade, eles tivessem apontado para Cristo. No Antigo prefigurando aquele que viria, e no Novo evidenciando, né, atestando aquele que veio. Fora prometido, né? É interessante porque o termo no Novo Testamento, né, mysterion, ali o termo grego, ele aponta para isso, né? Aquilo que outrora era, a gente vai falar sobre isso aqui, né, de onde vem a origem do termo e de onde isso parte. Aquilo que antes era oculto, embora tivesse ali os sinais, os símbolos, todo o apontamento, ainda tinha o véu, né? Tinha aquela questão, como sombras. Então, quando aquele que vem, de quem projeta-se a sombra, quando ele chega, quando ele se revela, aquele então está ali confirmando, atestando a veracidade daquilo que fora dito, que fora colocado diante do povo de Deus. Imagina, né, que coisa maravilhosa, né? Aquilo sendo pelos nossos antepassados, pelos crentes, né, pela igreja do Antigo Testamento,
eles ouvindo, eles fazendo recorrentemente tudo o que o Senhor tinha determinado. Então, quando ele vem, isso é revelado, colocado, né? Mistério revelado, colocado diante dos olhos do seu povo. Né? Deus cumprindo a sua promessa, né? Deus cumprindo aquilo que ele havia dito, estabelecido pela sua palavra. Então, como nós falamos, isso não é algo engenhosamente projetado pela mente humana. Isso não é algo que foi trabalhado por homens, né, e determinado por homens. Não é algo inventado pelo homem, mas é uma instituição do próprio Deus, para que em ambas as administrações do Pacto da Graça, seu povo estivesse sujeito a Cristo. Esse é o propósito. Esse é o propósito aqui. Ambas as administrações do pacto estivessem sujeito a Cristo. E é interessante que nós entendamos isso, porque a dificuldade que existe por parte de muitos quanto aos sacramentos, como a administração, como isso deve ser observado, é porque partem de uma perspectiva dicotomizada da Igreja de Cristo. Parte dessa premissa, ou desse pressuposto dicotomizado, dividido, partido em dois, né, como um povo dividido. O ponto de partida aqui que nós precisamos observar é exatamente esse. Há um único pacto da graça na história redentora, administrado, como nós falamos, de diferentes maneiras, no qual Deus prometeu ser o Deus de Abraão e o Deus de seus filhos, da sua descendência. Não é isso que nós temos nas Escrituras, lá em Gênesis? É exatamente isso. E esse pacto, ele segue uma estrutura progressiva no tempo, onde o Antigo Testamento, por meio da circuncisão e do Cordeiro Pascual, eles desenvolvem um caráter de prefigurar o Cristo que haveria de vir, aquele que viria. Então ele segue essa progressão da revelação, né, até que ele de fato venha. E no Novo Testamento, quando Cristo é manifestado, o batismo e a ceia assumem efetivamente, associados à pregação do Evangelho, o caráter definitivo do sinal, o selo, nós vamos ver aqui, visível da graça invisível dispensada sobre os membros da família do pacto. Então esse aí é um ponto fundamental na nossa compreensão sobre os sacramentos, sobre o que de fato significa, o que ele representa para nós hoje, como membros da família do pacto. E é exatamente assim que a confissão de fé de Westminster vai tratar no capítulo, nós falamos sobre isso, né? No capítulo 7, na primeira parte da seção 5, e seção 6, né? Vou ler completo aqui, vou ler só a primeira parte da seção 5 e a seção 6. Olha que ponto bem claro e estabelecido diante de nós. Esse pacto, né, que é o pacto da graça, no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Aí a seção 6 vai dizer sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são, olha como fica claro, a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Fica bem claro estabelecido aqui, né? A pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em números e administradas com mais simplicidades e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Isso é chamado
o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substâncias, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. E é basicamente isso, né? Basicamente para isso que o termo sacramento aponta. É basicamente para isso que o termo sacramento vai apontar, dirigir os nossos olhares. E embora ele não ocorra diretamente nas Escrituras, né, como o termo trindade também não ocorre, a gente não vai achar o termo trindade, né, e daí a gente pode até compreender a dificuldade que teve, né, o pastor falou agora sobre isso, de se determinar, né, quantos sacramentos, o número de sacramentos, e teve isso foi desenvolvido ao longo da história da igreja. Né? Então, embora ele não ocorra nas Escrituras como trindade não ocorre, ele representa, e esse é um ponto importante, ele representa claramente o conteúdo daquilo que é ordenado por Deus para que o seu povo seja identificado e distinguido como seu. É basicamente o mesmo princípio que nós tomamos, empregamos o nome Trindade. O termo não está ali. O termo não está ali. Mas todo o conteúdo que aponta para aquilo, ele está ali. Claramente. Né? Você lê as Escrituras e isso se mostra. Ele se mostra. Né? A gente não faz uma articulação, né, miraculosa para isso. O texto está ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, dá-se aí essa estrutura, essa nomenclatura, né, para trabalhar didaticamente, né, para o seu povo ser ensinado, instruído dentro dessa perspectiva. Mas o ponto é esse. Ele representa claramente o conteúdo daquilo que é ordenado, que é instituído por Deus. Né, para que o seu povo seja, então, identificado como seu. Calvino diz que o sentido real dos sacramentos, ou de sacramento, é sinal e selo de realidades espirituais, penhor de nossa fé perante Deus e testemunho de nossa confissão diante dos homens. Né? Confissão diante dos homens. E aqui eu trouxe uma citação de Herman Bavinck, que ela traduz, né, de forma mais clara para a gente aqui o que nós temos tratado aqui sobre o termo, né, sobre esse termo que foi empregado, que foi cunhado, né, sobre essa ordenança do Senhor. Quanto à origem do termo sacramento, Herman Bavinck vai dizer o seguinte: no Novo Testamento, o mysterion é a palavra usada para designar atos poderosos e maravilhosos de Deus, que a princípio eram ocultos, mas agora tinham sido revelados. Logo, porém, essas palavras, ou essa palavra, adquiriu um significado muito diferente na igreja cristã e se tornou a designação de tudo que era misterioso e incompreensível na religião cristã. Em latim, essa palavra foi traduzida como sacramentum, que tinha o significado de um juramento de um soldado. Posteriormente, absorveu a ideia de um ato ou assunto misterioso e santo. Nesse sentido, tudo que estava de alguma forma relacionado a Deus e sua revelação podia ser chamado de sacramento. E daí a gente tem a explicação para o que a Igreja Católica e alguns teólogos da Igreja, alguns doutores da Igreja, a explicação, na verdade, né? Porque alguns teólogos da Igreja consideravam, às vezes, dezenas de sacramentos. Né? Dezenas de sacramentos. Eu não listei aqui todos, tá? Não listei aqui todos. Mas a gente vai observar aí alguns, tá? Tem a relação deles aí. A gente vai observar alguns teólogos da igreja que tinha aí, no mínimo, 30. A igreja católica tem 10. Entendeu? São 10 anos. Dentre eles, Não, eu coloquei aqui, exatamente isso.
né? Mas tem teólogos da igreja católica que vai considerar aí no mínimo 30. Vamos trabalhar e essa lista podia crescer. Por quê? Dentro dessa definição, não. Aí o homem começava a articular, não, isso é sacramento. Como se o homem que determinasse isso. Não, isso é sacramento. Casamento, dentro dessa perspectiva, ele pode ser considerado sacramento. Então fazia-se uma lista, relações do que era e do que não era. Sem se aperceber, sem estar fundamentado naquilo que é especificamente ordenado e instituído por Deus como tal. E a gente sabe que por algum tempo o número de sacramentos foi discutido na igreja. E até o Concílio de Florença, em 1439, foi, até aqui, né, nesse concílio aí, foi estabelecido o número de 7. Batismo, confirmação, Santa Comunhão, que é a ceia, penitência, matrimônio, ordens santas e extrema unção. Parece que no meio daquele burburinho todo, vamos selecionar aqui, porque às vezes alguns se enquadravam, um enquadrava dentro do outro. Então foi se resumindo, chegou aqui enxuto, né? 7 sacramentos. E quanto a isso, tentando se definir número e dar legitimidade a partir do nome que não está, né, do termo que foi cunhado, que não está especificamente nas Escrituras, né, isso é muito importante aqui. Um teólogo chamado Charles Hodge, ele vai dizer algo muito importante para nós. Ele vai colocar algo assim, sabe, cirúrgico, para a gente entender essa realidade. E é exatamente isso que ele fala, né? Ele vai dizer sobre essa ideia de determinar o número de sacramentos e a forma correta de administração a partir do termo em si. Ele diz: é evidentemente, pois, impossível determinar a natureza ou o número dos sacramentos a partir da terminologia ou uso do termo sacramento. Necessitamos de uma definição completa da coisa, não do nome. E isso só podemos obter tomando o batismo e a ceia do Senhor, os quais todos os homens reconhecem como sendo genuínos sacramentos. Por quê? Porque isso está estabelecido pela vontade de Deus. Porque isso está estabelecido. Deus determinou. Deus instituiu. Né? Então, são esses dois. E é interessante que dentro dessa lista e dessa relação, por mais que tivesse aí 30, 40, 60 coisas, né, 60 itens colocados como sacramento, o batismo e a ceia estavam lá. O batismo e a ceia estavam lá. Né? Então, ele coloca esse ponto e é muito importante. Isso só podemos obter tomando o batismo e a ceia do Senhor, os quais todos os homens reconhecem como sendo os sacramentos, os genuínos sacramentos. E a partir da instituição claramente ordenada por Deus, saberemos sua origem, natureza e uso determinado. Ou seja, mais uma vez, isso está condicionado a quê? A palavra de Deus. A revelação autoritativa, né? Ela dá evidência disso, ela aponta como a sua igreja deve proceder, né? O que deve fazer parte da igreja de Cristo e o que não deve, né? E consequentemente o que não deve. Foi assim então que se formulou a definição de um sacramento apresentado aí em nossos padrões de fé. Foi a partir desse reconhecimento da autoridade da palavra de Deus, essa sujeição, essa submissão à autoridade das Escrituras. Esse reconhecimento, o povo de Deus olhando e falando: olha, nós não podemos inventar. Nós não podemos dizer que é sacramento aquilo que a palavra de Deus não diz. É um ato simples de submissão à autoridade das Escrituras. É a sobriedade que paira ali, que o Senhor graciosamente coloca no coração dos seus filhos, ali os reformadores, chamando a igreja de Deus a essa realidade. E o pressuposto básico e inicial é este: um sacramento é uma ordenança imediatamente instituída por Cristo e consiste sempre de 2
elementos. Sempre de dois elementos. Um sinal externo, sensível, e uma graça interna, espiritual, significada pelo sinal. Ele sempre tem, vai ser encontrado aí esses dois elementos. Um sinal externo, sensível, que é visível, e uma graça interna, espiritual, significada por esse sinal externo. Então é basicamente isso aqui. E esse então foi o fator determinante para que uma coisa, fosse considerada ou não como sacramento. Ou seja, não se trata de algo em si que o homem julgasse por sua própria interpretação. Não se trata dessa realidade. Ele olha, julga, interpreta e fala, não, isso é legítimo para ser um sacramento, mas a determinação imediata. Parece que estou sendo repetitivo, mas isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar bem estabelecido. Tá? A compreensão disso, então, fez com que os reformadores, sujeitos à autoridade das Escrituras, reconhecessem apenas dois sacramentos e os aplicassem à vida da igreja com o propósito que Cristo os instituiu. E aí eu queria ler aqui a pergunta 166 do nosso Catecismo Maior, que ele vai aí esclarecer alguma coisa para a gente nessa relação aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa, por favor, pode falar, tá? Pergunta 161 vai dizer: que partes tem um sacramento? Resposta: as partes de um sacramento são duas. Uma, o sinal exterior sensível, usado segundo a própria instituição de Cristo. A outra, uma graça interior e espiritual representada pelo sinal. Ou seja, os sacramentos foram designados para representar, selar e aplicar aos crentes os benefícios de Cristo e do novo pacto. Eles apontam para essa realidade. E por isso nós afirmamos categoricamente que os sacramentos confirmam. Os sacramentos, então, eles confirmam a pregação genuína do Evangelho. E qual é o conteúdo do Evangelho? Qual é todo o conteúdo do Evangelho? Cristo. É Cristo Jesus. É a sua pessoa e a sua obra. É a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Isso é resumido todo o Evangelho. E assim, eu acho muito interessante o que a segunda confissão de fé helvética, ela diz no capítulo 19 sobre isso. Veja como a perspectiva reformada, que é sujeita às Escrituras, e fiel ao verdadeiro Evangelho, independentemente de estar aqui ou ali, ou determinado lugar, ou determinada denominação, a fé reformada, ela reconhece isso. Ela aponta para o mesmo caminho. Olha que interessante. Deus, desde o princípio, acrescentou à pregação do Evangelho em sua igreja os sacramentos, ou sinais sacramentais. É o que a Sagrada Escritura claramente testifica. Sacramentos são instituídos pelo próprio Deus, consistindo, segundo a sua palavra, de sinais e de coisas significadas, por meio das quais ele, na igreja, conserva a memória dos grandes benefícios por ele concedidos ao homem, renovando-a frequentemente, por meio das quais também ele sela as suas promessas e externamente as representa. E como que nos põe, isso aqui é interessantíssimo, como que nos põe diante dos olhos aquelas coisas que internamente ele nos concede. E assim fortalece e aumenta a nossa fé pela operação do Espírito de Deus em nossos corações. Finalmente, por meio deles,
dos sacramentos. Ele nos separa de todos os outros povos e religiões e nos consagra e nos liga a si só e nos dá a entender o que ele requer de nós. Então é interessante a gente considerar essa relação da pregação do Evangelho, em que os nossos ouvidos, a nossa mente, ela é aguçada, ela é instruída, ela é ensinada sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus Pai, revelado em Cristo Jesus, e como os sacramentos, eles encenam isso, e nos termos aqui da Comissão Helvética, como nos põe diante dos olhos daquelas coisas internamente realizadas, né? Internamente que ele nos concede. Interessante como isso vai apontar para essa recorrente preocupação do Evangelho, de pôr diante dos nossos olhos essa realidade. Não somente falada, que é o ponto central, nós temos aprendido aqui, que é a pregação, mas também ali, encenado. Cristo sendo crucificado, Cristo sendo morto, Cristo ressuscitando e Cristo servindo o seu povo, alimentando o seu povo, dando a ele a nutrição, o alimento necessário para a sua vida e para o seu crescimento. O ponto aqui é esse. Pela autoridade da palavra de Deus pregada e ensinada, cai todas as suposições dos homens sobre a igreja de Cristo. Pelo poder dessa palavra pregada, pelo poder dessa palavra exposta, toda a suposição dos homens cai. Especificamente aqui nesse contexto, qualquer suposição sobre sacramento cai. E permanece aquilo que é genuíno e verdadeiro, instituído por Deus. Essa é uma realidade que a gente não pode deixar passar, né? A Igreja de Deus, como nós falamos, ela nasce dessa palavra, ela vem daí, né? E ela é selada e edificada e beneficiada por essa palavra, né? Por essa palavra. Isso se vê claramente pela administração dos sacramentos, administração correta dos sacramentos, que é a palavra de Deus ensinada a nós, né? Então, eu quero colocar essa questão aqui e nós finalizamos aí, e à noite nós daremos seguimento a isso. Então, nós queremos introduzir aqui essa realidade que é pregada no Evangelho, ensinada no batismo e na ceia. No batismo, o sinal externo e sensível é a água. É a água. E aqueles que são batizados e recebem a aplicação da água em nome do Deus Trino, estão encenando o que significa a obra de Cristo aplicada pelo Espírito na vida da igreja. É basicamente isso. Então, esse sinal exterior é basicamente representado ali pela água, né? E a graça interior significada pelo sinal é, primeiramente, a purificação espiritual pelo poder imediato do Espírito Santo, né? Na alma do homem, regenerando, convertendo e o justificando. Não sei se é o melhor momento agora. Não, pode falar. Não souber, o pastor responde. Eu achei interessante essa questão dos sacramentos como confirmação do Evangelho. Né? Aí fiz uma relação com a questão dos milagres. Né? Porque quando o Evangelho era pregado pelos apóstolos, ocorriam muitos milagres como modo de confirmação daquela pregação. Né? Só que, como Paulo falou, né, os milagres são para os incrédulos. Né? Muitas vezes os milagres eles serviam para convencer as pessoas que eram incrédulas contra o Evangelho. Isso acabou, essa utilidade, porque com a continuidade da igreja,
nós temos somente sacramentos que não são sinais externos, como os milagres, mas são, como pudesse dizer assim, sinais invisíveis. E da mesma forma que os milagres seriam só para os incrédulos, os sacramentos só se aproveitam para os crentes, né? Exato. Fazem bons deles. Exato. Mas assim, externamente não há um milagre, né? Mas assim, internamente É. a confirmação das graças de Deus. O sacramento ele é basicamente isso. Ele vai representar essa externamente, né? É o que os reformadores eles voltaram lá no início, e principalmente Agostinho, né? Que trabalhou de forma bem ampla essa realidade. São sinais visíveis de uma graça invisível. É aquilo que vai visivelmente identificar determinado povo, né, como selo, né, com essa marca. Eles são distinguidos dos demais. Aquilo que nós acabamos de ler, tanto na Confissão Helvética como na Confissão de Fé de Westminster. Né? Eles são sinais evidentes, visíveis, de uma graça operada. Nós vamos ver aqui, né, no segundo momento, essa graça, né, que é comunicada, e aí sim a questão do povo de Deus, isso é exclusivo ao povo de Deus, né, ao povo do pacto, né, participando daquela ordenança que os identifica com Cristo. O fiel não crê que Cristo, o infiel no caso, o ímpio, o pagão, ele não vai fazer isso porque Cristo não significa nada para ele. Cristo não o lavar regenerador ali do sangue de Cristo, e o que a água também significa, que aponta para isso que aconteceu internamente de forma invisível, nossos olhos não vê. Nossos olhos vão olhar, por exemplo, o Hudson aqui, né, visivelmente. Eu não sei, né, eu não tenho como saber o que houve, a obra, o que, né, interna do Espírito Santo, né, no coração dele. É claro, evidências, né, de um viver santo, de uma vida que está sob autoridade do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? Mas o batismo ele representa isso, né, visivelmente. São sinais visíveis de uma graça invisível, para que o povo de Deus, então, ele esteja debaixo disso, né? Desse meio de graça. Eu acho que a pontuação dele foi interessante, mas, querendo ou não, por mais que sejam formas visíveis de manifestar o Evangelho, os milagres não têm o mesmo intento, não têm o mesmo objetivo do sacramento. Os milagres vinham como forma de mostrar ou dar autoridade à pregação. Sim, para propagação, né, do Evangelho. E os sacramentos, pelo contrário, eles vêm para confirmar algo através da pregação e demonstrar o selo do pacto. A evidência do pacto. Os dois são sinais visíveis, sim, mas com objetivos completamente propósitos distintos. Isso aí. E os sacramentos são selos exclusivos da igreja. Exclusivos. Isso aí. Isso só são dois. Perfeito. A igreja católica dá 7, né? Ou 10. 7 ou 10. 7. Que são coisas que não são exclusivas da igreja. O batismo e a comunhão são exclusivos da igreja. Uhum. Não é, justamente. Ímpio este caso, né? Por isso não há um sacramento. Muito bom. Então, esse ponto, acho que consegui aí esclarecer. Então, o batismo ele não nos promete outra purificação senão aquela que procede da aspersão do sangue de Cristo, qual, em razão da semelhança do limpar e do lavar, é representado pela água. É representado por essa água. E aí eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos 6, versos de 1 a 4. Vai dizer assim, texto:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele vai apontar para essa morte de Cristo como o nosso ponto, né, de partida, onde Cristo cumpre por nós, nos livrando da culpa do pecado, né, e nos purificando, chamando-o para si como povo seu exclusivo. Então, consequentemente, como fruto dessa obra interna, o crente, e unicamente, exclusivamente o crente, desfruta de todos os benefícios da obra de Cristo e da habitação do Espírito nele, em santificação, que é a evidência desse lavar, dessa obra de Cristo regeneradora, interna e invisível. Isso é apresentado em santificação, em perseverança e fé até o fim, né, que é o último estágio da salvação, que é a glorificação. Então isso aponta para essa realidade. E de semelhante modo, finalizando aqui essa primeira parte nossa, na ceia do Senhor, os sinais externos sensíveis são o pão e o vinho. E da mesma forma, o pão partido, o vinho derramado e servido apontam para o sacrifício de Cristo. E a graça interna significada pelo sinal é Cristo crucificado, sua carne rasgada e o seu sangue derramado. Essa representação. 1 Coríntios 11, 23. Vai dizer, 23 a 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Veja claramente essa representação do que a obra de Cristo significa. Veja, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aponta exclusivamente para essa obra de Cristo, para essa graça de Cristo realizada interiormente, internamente em nossos corações, nos dando vida, regenerando-nos, livrando-nos da condenação do pecado, e nos identificando como seu povo. Nisso consiste todo o Evangelho. Nisso consiste todo o Evangelho. E o povo de Deus aqui é ordenado a nunca se afastar da igreja verdadeira, da verdadeira igreja, exatamente por isso. Pois esse é o lugar onde ordinariamente o Senhor estabeleceu que a sua palavra fosse pregada e o seu povo estivesse constantemente exposto a essa realidade encenada nos sacramentos. Cristo sendo partido, Cristo sendo dado, Cristo cumprindo todas as exigências da lei, morrendo, sendo moído, esmagado pela ira de Deus, Cristo vertendo o seu sangue,
né? É por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, imaginar a figura de um crente apartado da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Isso é uma anomalia. Isso é algo que não existe. O crente, ele precisa estar unido a Cristo e ao seu corpo. Cristo que é o cabeça, a sua igreja, o seu corpo. É ali que ele é nutrido, é ali que ele é ensinado, é ali que todas essas realidades são recorrentemente ensinadas ao nosso coração, para que nós vivamos no temor do Senhor, para que nós sejamos disciplinados, corrigidos, exortados. Então tudo isso aqui vai nos direcionar a graça do Senhor, né? A esses meios de graça que o Senhor estabeleceu para que o seu povo estivesse perpetuamente ligados e unidos. Eu quero concluir aqui com essa colocação de Calvino. Ele diz algo acerca disso. Ele diz: a função real dos sacramentos é a mesma da palavra, isto é, apresentar-nos Cristo e nele os tesouros da graça divina por obra do Espírito Santo e mediante a fé genuína. E é nisso que nós podemos compreender ou perceber o cuidado pessoal de Deus para com seu povo, se mostrando atento à condição de fraqueza de seus filhos e amorosamente lhes fornece os meios de crescimento e preservação à fé. Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura, a nossa condição. Então, esses são os meios ordinários, esses meios de graças que vão recorrentemente nos fornecer crescimento, instrução, para que nós sejamos edificados como Igreja de Cristo, como povo do Senhor. Uma coisa interessante, eu acho assim, muito algo que é muito maravilhoso em relação a ser do Senhor, é o exercício de fé que está envolvido na celebração da ceia do Senhor. Porque assim, com os olhos, nós vemos aquilo que está sendo dado a nós, que é pão e vinho. Perfeito. Mas assim, com os olhos da fé, nós recebemos a Cristo. Nós contemplamos a Cristo e recebemos a sua nutrição espiritual. Isso é um exercício de fé. Não é algo carnal, mas é Sim. algo espiritual. Isso não só é um exercício de fé, mas é um meio de graça que fortalece a nossa fé. Perfeito. Então a nossa fé é exercida, mas ela é nutrida também. E tudo isso é feito pelo Espírito Santo, não pela... Exato. Exatamente. E esse é o ponto que nós vamos trabalhar no segundo momento. Esse aí é exatamente o ponto que nós precisamos distinguir. Porque a Igreja Católica, ela vai, já dando spoiler do que nós vamos falar à noite, concluindo isso aqui, a Igreja Católica vai olhar e vai interpretar os sacramentos, ou principalmente ali o batismo, como um comunicador, ou como um ponto onde há a regeneração da alma ali. Como se isso tivesse o poder intrínseco em si. Então nós devemos ter isso bem claro, que é o Espírito de Deus, através da sua palavra, que gera isso internamente. A vida é gerada pelo poder do Espírito Santo, na administração da sua palavra. Então esse é um ponto aí bem, bem interessante, que nós vamos desenvolver aí, a partir da nossa segundo encontro aqui, segunda reunião aqui, finalizando aí esse assunto sobre os sacramentos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer colocar pontuar alguma coisa? Só para um detalhe, estava lendo um texto que o pastor também citou uma parte ontem,
você falando sobre a questão dos desigrejados e essa questão toda, me lembrou do Salmo 133, que no final, uma coisa até que a gente usa como exemplo, não só para o culto normal, mas para a presença das crianças no culto, que ele diz, né, depois de falar sobre o óleo na barba, no orvalho, ele diz, né, que ali, no culto solene, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Perceba. Muitas das vezes a gente deixa de nos congregar por coisas de só menos importância, mas a gente esquece até que para os nossos filhos, por mais infantes que sejam, por mais incompreensível que possa ser a mensagem, no sentido de inteligência, de compreensão humana, ali o Senhor está administrando a sua bênção. Então, por mais infante que seja, o Senhor está alimentando o coração daquelas crianças, seja pelo exemplo dos pais, seja pela questão da instrução do Espírito Santo, que a gente nunca vai entender, mas a palavra de Deus diz, né, que ali o Senhor administra a sua bênção. Perfeito. É isso. E mais alguém? Não, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse breve momento que passamos aqui. Que Ele nos dê graça na compreensão disso. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, por isso que nós acabamos de ver aqui, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, que nos chama por meio da Sua palavra. O Senhor nos dá tudo que é necessário para a nossa vida e para a nossa piedade, para que possamos, ó Deus, obedecer a Sua palavra e vivermos por meio dela nesse mundo. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, nosso mediador. Obrigado pela obra de Cristo realizada. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor dispôs, o Senhor colocou para que a Sua igreja fosse sustentada e edificada. E Cristo é o nosso alimento, é aquilo que sustenta a nossa alma e nos nutre aqui nesse mundo. Que o Senhor nos dê uma disposição de coração, uma disposição, Senhor, que nunca esmoreça enquanto caminharmos nesse mundo, o nosso viver cristão, em observarmos essas coisas. E tudo isso, o Seu nome é glorificado. O Senhor estabeleceu todas essas coisas no meio da Sua igreja para que o Seu nome fosse glorificado. Cristo no centro da Tua igreja. Pregação do Seu Evangelho e administração dos sacramentos. Que o Senhor continue, ó Deus, por meio desses e por meio da disciplina, conduzindo-nos à santificação, a uma vida mais próxima, uma vida santa, que é aquilo que o Senhor deseja para o Seu povo. O Senhor continue trabalhando em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém.